A graça e a paz do Senhor Jesus, graça e paz, boa noite. 180 dias agraciados pelo poder glorioso de um Deus maravilhoso. Na campanha Agraciados, 180 dias conhecendo e prosseguindo conhecendo o Senhor. Enquanto eu estava aguardando, Deus falou: tão grandes coisas o Senhor tem falado. Muitas vezes Deus nos dá um copo cheio, nós estamos cheios de água, não queremos mais receber. E muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus está criando capacidade em nós para aguentarmos e passarmos por aquilo que vamos passar. Deus me trouxe à vida em 1974, no mês 7. Nesse mês houve grande frio no estado de São Paulo, nesse ano, nos anos 70. Eu nasci nos anos 70, 74. E assim me contaram que grande frio, que muitas pessoas sofreram, mas aprenderam e depois disso se agasalharam e se prepararam, mesmo não vindo o mesmo frio, eles se prepararam. Deus está preparando você através da minha vida, para que você seja fiel, não para que sirva a roda de pessoas, mas que sirva o Cristo vivo, na vida de quem exemplifica Jesus na sua vida. Muitas pessoas vão nos rodear para poder pegar de nós aquilo que Deus deu para os santos, porque nos santos, na igreja do Senhor Jesus, nos santos vivos, andantes, tabernáculos de Deus, há prosperidade sobremaneira. E quando eles nos rodeiam, nós precisamos estar precavidos, porque muitos vão querer o galardão da vitória, o galardão da promessa, da fidelidade que Deus prometeu aos que amam o Senhor e que andam junto, associados na igreja do Senhor Jesus, em assembleia, louvando e adorando ao Senhor. Muitos enganos vão estar pelo mundo e Deus nos separa para a glória dele. O Deus que nos enche de palavra e de glória, mas muitas pessoas vão querer aquilo que Deus deu para nós sem estar cavando. Deus está enviando o Espírito Santo de Deus nessa hora, nessa live, graça e paz, boa noite, a qual Deus vai falar muito com você. Você vai ficar cheio, você vai ser iluminado pelo sol. Quando eu estava na mesa da palavra esta manhã, o sol iluminou toda a minha face, eu vi a minha face no chão. Eu dizia o que era, o Senhor falava assim: onde a sua face entrar, eu entro junto, eu estou à frente, eu estou contigo, eu falo em ti, assim como Ele fala em todos os seus filhos, pelo Cristo vivo, o Filho unigênito, o único, mas a semente que foi sepultada ressuscitou e com Ele ressuscitou-nos também. Quando eu orava, eu falava: Deus, como é isso? Quando estamos cheios, resplandecentes da glória de Deus pelo lavar regenerador da palavra, pelo congregar. Muitos serão aqueles que vão querer compartilhar conosco. Mas a palavra de Deus disse: guardai-vos. Maria ouvia as revelações de Jesus, mas guardava e se resguardava e conferia tudo aquilo que Deus falava. Quando o Senhor está falando conosco, muitas vezes nós estamos querendo ouvir pessoas e Deus está aqui falando através de uma pessoa. Há muitas mesas e nós escolhemos a mesa do Senhor. Nós recebemos do Senhor, é Ele que faz todas as coisas. Quando o Senhor me deu, responda aí do chat ao vivo, quando o Senhor me deu a entender que o Senhor Jesus falou assim: um mandamento vos dou, Jesus falou. Um novo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele falou antes: ouve, Israel. Esse é o tempo de ouvir. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, é algo grandioso. Poucas pessoas param e vão parar para ouvir o que o Senhor está falando aqui, mas muitas, milhares, centenas vão parar para ouvir, porque vão conseguir ver o sol da manhã, o Cristo vivo, o bispo das nossas almas, o Jesus maravilhoso, glorioso, majestoso, que abençoa e cada vez mais honra aqueles que param para ouvir e param para fazer manifestar o problema em nossa vida. Logo Deus nos dá a solução, porque estamos ligados com o Cristo vivo. Muitos estão deixando o Senhor e buscando alternativas em tantos quantos lugares. E hoje eu falei: Senhor, se algo me separa de Ti, eu prefiro o Senhor. Mas o Senhor diz que nada separa aquele que desenvolve o querer no coração, como Daniel. Daniel decidiu, eu decidi e tenho convicção. Servir a Cristo é a melhor coisa que há, e ouvir a palavra dele.
Um coração agraciado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, obras maiores farão. É algo tão glorioso, tão majestoso. Veja com quem você está andando, para não que tome aquilo que você hoje é o galho que está produzindo e não vai ser podado, porque começou a nova produção. A sinceridade na casa que você foi alimentar. E casa não é alvenaria. Casa somos nós somos tabernáculos de Deus desde que estamos cheios. Enquanto eu estava orando, Deus falava assim: escute bem e transborde neles. Uma sabedoria de Deus que Deus falou. Ele falou algo tão grande: muitos vão querer tomar aquilo que eu te dei, mas somente se você abrir a porta, a arca está fechada de fora, mas há uma janela do céu e só pela palavra de Deus. E aí o Senhor falou sobre os lugares que nós vamos, ele falou sobre o lugar que nós compramos sanduíche, ele falou o supermercado, ele falou o hipermercado, ele falou o shopping, falou todas as coisas, mas o que mais me maravilhou que o lugar que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, muitas vezes achamos que estamos num lugar comum. Mas Deus santifica um profeta que a voz, o coração dele, a voz, a oração dele chega às regiões celestiais. Quando chega às regiões celestiais é algo glorioso, é algo majestoso, é algo resplendoroso, é algo digno de honra e glória, porque Deus começa a abrir portas de novidades e que pessoas ainda não têm acesso, enquanto não há arrependimento genuíno, confessar genuíno, enquanto nós estamos acusando alguém, chorando porque alguém fez alguma coisa, sendo que nós que fizemos, e nos colocarmos no lugar de vítima, nós não recebemos aquilo que vem da parte de Deus. Daniel decidiu firmemente do princípio, e Deus honrou ele em todos os principados que ele levantou naquela época, que ainda havia monarquia de reis de outros lugares. Deus é poderoso, glorioso, mas Jesus não quer ouvir. Melhor é ouvir uma música que excita o coração para outras coisas, porque é a palavra que limpa, mas depois prospera. Porque a palavra primeiro limpa, lava, regenera. Nessa noite gloriosa, Deus está fazendo um mover sobre a sua vida. Um mover tão grande que você não entende o que vai acontecer. E muitos, por causa do orgulho, da soberba, decidiram não ouvir. Deus manda você dizer: eu sou do Senhor, escreva aí. Eu estou com o Senhor, escreva aí. Eu decido ouvir, escreva aí. Eu decido atender. E quando eu atendo, eu sou um com quem Deus chamou, porque nós somos membros uns dos outros. A minha parte ninguém pode fazer, a parte do outro eu não posso fazer. E tem gente cercando, cerca a gente quando a gente está agradando a Deus no coração de alguém. Alguém que Deus chamou, que Deus falou, é algo interessante. Eu vejo a palavra de Deus acontecendo, porque a palavra de Deus diz que Josué não saiu de perto de Moisés, ele cuidava na porta da tenda. Se houvesse alguma necessidade, algum perigo, ele estava lá. E no final, Deus viu a fidelidade dele e levantou ele. Não como ele levantou Moisés, mas levantou ele. Separe seu coração, separe sua vida. Muitas pessoas vão te cercar e muitas vezes a nossa carência e não nos aceitarmos como Deus fez ou por algo que alguém fez conosco, que ainda não fomos libertos, estamos sendo. Nós queremos companhia e essas companhias muitas vezes é o dar e receber. Faça a soma. Faça, depois de tudo, o que você recebeu andando junto? O que você deu? E aí a gente descobre que a gente recebe do altar do anjo. E a gente fica agraciado com todos que estão à volta do anjo, mas a gente não se junta. Por quê? Para quê? Porque muito nós estamos procurando o lugar errado. Tem gente que a felicidade está buscando na escuridão. A emoção daquela música barulhenta faz muitos e muitos pensar que ali está a felicidade, mas não conseguiu viver o silêncio de Deus. Houve dias que eu fiquei só e é muito bom com Jesus, nos pés dele como Maria. Marta agitada, todo mundo agitado. Todo mundo carregando o peso necessário, trazendo água de Belém, aí vem Davi e derrama como libação. Porque não é o que você traz, é o coração agraciado para logo socorrer. Ele é poderoso, ele é glorioso, ele é majestoso, ele é cheio de resplendor, ele é cheio de glória, ele habita no coração que ele escolhe.
para preparar a sua igreja. O povo de Deus é diferente. E muitas vezes a gente sente tanta presença de Deus que a gente acha que vem de outro lugar. Teve líderes que foram levantados para liderar, mas à volta havia pessoas que queriam convencer que eram elas. E muitos desses perderam. O pastor que pastoreia suas ovelhas jamais quer que as suas ovelhas caiam. Por isso, todo tempo ele repreende, disciplina e admoesta. Foi o que o Senhor falou essa madrugada comigo e falou, é eterna essa palavra. Tudo que sai da sua boca, mesmo que esteja aqui gravado, que você vai assistir muitas vezes nessa live, é eterno. A palavra de Deus não muda. Josué ficava na tenda, na porta. Em tudo que Moisés precisava, ele servia. Ele não se serviu nem serviu à volta para chegar. Quem pôs ele na porta da tenda foi a fidelidade dele ao que Deus chamou Moisés para guiar o povo, para passar o Mar Vermelho com Jesus no coração. Porque Moisés já carregava Jesus. Jesus já estava ali, o bordão era de Jesus e ele estava fazendo aquilo que Deus ordenou, porque ele foi chamado até a vinda do nosso Senhor. Ele já veio, o verbo já se fez carne. Habitou entre nós, agora está no meio de nós. Muitas vezes nós sentimos uma coisa e achamos que é uma pessoa, é por causa dela. Examinamos a nós, fazemos juízo, como está escrito em Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, porque em juízo nós julgamos, não fiz. Em juízo nós julgamos, não fiz. Não fiz. E nós já condenamos aquela acusação, ela já cai por terra. Tem gente buscando associação em quem está recebendo também. Quem recebe não pode dar. É a fonte que está em cima, derrama no rio embaixo. Não faz isso. Que muitas vezes eu vi pessoas assim fazendo e elas caindo. Aquilo que é de Deus é provado. Aquela mulher, ela viu que era o profeta, ela viu o profeta passando, ela examinou anos e anos e falou, é homem de Deus. Quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, é a mesma coisa. Hoje eu chorava e falava, Senhor, eu sou a mesma, aquela de 7 anos, que queria passar a pinguela, mas aqueles meninos se ajuntaram. Eles faziam coisas que eu reprovava. E eles mexeram na pinguela e eu tive medo. Eles banhou o dia inteiro. Mas eu orei ao Senhor e no final da tarde eu passei a pinguela. Eu sou aquela Adriana Clarícia, pastora, que deitava para falar com Deus. E Deus ouvia toda a oração e ele respondeu agora. Nós somos quem somos. E nossas ações de tudo mostram quem somos. Mas quando nós estamos engedrados por querer receber algo que não é nosso, muitas vezes nós nos perdemos. Foi o que o Senhor falou a mim, eu estou entregando, estou transbordando. Escreva aí se você está recebendo, no nome de Jesus. Escreva aí se você é capaz de ouvir. Vai ser muitas palavras. São 180 dias conhecendo e prosseguindo, agraciados pela campanha. 180 dias conhecendo e prosseguindo, conhecendo o Senhor. O Senhor não está em usurpação, o Senhor não está em engano, nem em malícia, nem compra de atenção. Primeiro nós aprendemos a viver só com Jesus, depois nós começamos a andar em todo lugar, porque tem muita gente que trabalha em todos os lugares. Mas quando chegar lá no meio da multidão, a gente não vai querer aprovação. Quer dizer que Jesus te aprova, mas ele vai te levar no secreto. Mas você vai receber do altar. E você vai honrar quem está no altar como sacrifício suave. Que podemos tratar todo mundo cordialmente. Mas Josué servia Moisés na porta da tenda e não se agradavam um ao outro. Cada um tem que carregar a sua Bíblia, cada um tem que carregar no seu coração que está recebendo, cada um tem que ouvir a palavra com atenção e o que você receber é seu e da sua casa. Se você quiser repartir, se há paz na sua casa, você vai entregar em ações de atitude em silêncio. Nós não ganhamos a pessoa com gritos. A palavra do Senhor falou assim que o Espírito Santo falou a Zorobabel. Não é por força, não é por força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que Deus vai chamar para andar com você. Eles vão entender que eles também devolvem, também entregam e são abençoados e agraciados. O princípio da soberania da autoridade é a gente aprender e dar o melhor de nós.
para a casa que leva o nome do Senhor, para quem Deus santificou, para que a multiplicação que haja oração sobre a nossa vida, que haja guarda sobre a nossa vida, porque a oração, ela muda o nosso coração. Muitas pessoas chegam e têm medo de ser reprovado. Chega na casa do Senhor em silêncio, sente no seu lugar em silêncio, ouve a palavra. Curva a sua cabeça na oração, receba a oração final. Assim como nesse canal eu tenho orado pela sua vida, mas tem uma coisa, você tem a parte a fazer. Nós andamos no meio de multidão, mas somos diferentes, vestimos diferente, não importamos com o que os outros falam, porque nosso coração já está agraciado. Não importamos que somos aprovados ou não, se o Senhor nos aprovar, nós somos vencedores em nome de Jesus. Nós testamos não dar certo, nós viramos. Nós testamos não dar certo, nós viramos. É o que o Senhor está falando nessa campanha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é? Você tem ouvido a palavra para que ela cresça em você, para que ela crie raízes de 7, 8 metros, 12 metros, que assim seja. O Senhor está fazendo um grande mover na sua vida. Mas Ele separa seu coração no meio da multidão, mas você está contente, tem contentamento, não necessita de aprovação. O Senhor te salvou, te libertou e agora está te restaurando, te fazendo nova criatura em nome de Jesus, perdendo as vestes velhas e vivendo a veste de glória. Hoje é o dia de você confessar Jesus e entregar a Ele aquilo que foi tudo multiplicado em sua vida. Mas a maior multiplicação, a presença dEle, a saúde, o poder caminhar alegremente para a casa do Senhor, não a pedir, mas adorar, porque quando adoramos, do céu desce orvalho sobre a nossa semente, aquilo que nós semeamos. Gálatas 6, versículo 7. Muitas pessoas querem muita coisa, eu quero o Senhor. Do Senhor parte todas as coisas, Ele criou todas as coisas, eu faço a minha parte, eu planto a minha semente, eu aro, a minha espada agora é um arado. Assim como está escrito na palavra de Deus. É algo glorioso demais. Quem quer ter servido? Quem quer ser servido para você, sendo que Deus te trouxe para servir a casa do Senhor na pessoa do anjo, mas não servir com as horas que você está lá e as horas que você está fora. Você glorifica a Deus com as suas ações e atitudes. Eu estou aqui para dizer para você que Jesus salva, cura e liberta, não é a veste, não é o cabelo, mas nós gostamos daquilo que Deus faz em nós. Nós gostamos como Deus nos criou. Aprendemos a nos amar. Mesmo que alguém um dia nos indepreciou, falou algo que magoou o nosso coração, ou fez algo que entristeceu o nosso coração. Entregue sua vida a Jesus, vai ser uma glória, majestade. E você vai ver que aquela ressequidão que estava no seu coração vai transbordar através do transbordo que vem de cima. Deus condena toda a corrupção. Teve pessoas que levantaram contra Moisés e a terra tragou. Teve pessoas, Miriam, a própria irmã, que teve inveja e disse, acaso só tem ele de profeta? Ficou leprosa. E o próprio Arão, o sacerdote, que era a boca de Moisés, também sofreu. Que a nossa vida seja pautada na presença de Deus, mas Deus levanta pessoas honradas. Não leve a honra para pessoas que Deus não deu. Leve na mão daquele que é justo. Entregue tudo aquilo que Deus Ele entregou para você de princípio, que virou uma árvore. Os frutos é nas mãos de quem, quando você não tinha, orou, clamou, pediu e continua fazendo. Seja justo. Quando o Senhor falou hoje que a campanha ia falar de louvor e adoração ao Senhor, estou aqui. Muitos vão sair, mas muitos vão se chegar. O número vão ser 1 milhão de vezes mais dos que saíram. Porque quem levanta, quem abate, quem enriquece, quem empobrece a Deus, nós estamos conhecendo o Senhor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas como você vai deixar alguém sem cuidar? O reino de Deus não é o dinheiro. Prosperidade não é o que você recebe, prosperidade é o que você frutificou. Mas por que você frutificou? Porque alguém pagou o preço por você. Alguém perdeu noite de sono para orar por você. Deus está mudando a sua história. E eu creio que você vai ser um campeão e vencedor em Cristo Jesus, porque toda depressão, tristeza, toda angústia sai agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava tentando contra a sua vida, responda aí, eu recebo. Você quer? Eu creio.
Em nome de Jesus Cristo. Essa campanha é para a glória de Deus. Ele exalta, ele abate. Vai ter dias que essa palavra em mim, para mim, através de mim, vai fazer tanta glória no seu coração que você vai dizer: eu não consigo mais ficar sem ouvir. A harmonia do céu. Porque não é o que eu estou profetizando, mas é a harmonia que vem de Deus, que está escrito na palavra de Deus, o orvalho de Deus, para multiplicar, triplicar, para exaltar a sua vida. Não desista, seja fiel, como você começou do princípio, faça melhor. Entregue sem medo, entregue sem reter aquilo que vem sobre as suas mãos. Entregue o coração, entregue a vida. Entregue para quem é justo entregar, para quem está pedindo para que você caminhe, porque mais é dar, é multiplicação do que receber. E nós damos aonde? Onde nós entregamos, aonde nós alimentamos no Espírito. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Entregue para que o coração esteja satisfeito com aquilo que você está entregando. Porque quando você entregar, você vai dizer: graças a Deus, eu entreguei. Porque o Senhor me livrou da tentação, da cobiça, de pensar que algo pode acabar. Deus fez a terra, ela multiplica milhões de vezes, ela não para. Eu entrego, eu recebo, eu entrego, eu recebo. Hoje eu pedi muitas coisas para abençoar pessoas. Eu entrego, eu recebo, eu entrego, eu recebo. É assim, ó, no giro. Entrego, eu recebo, eu entrego. Quando eu retenho mais do que é necessário, eu me perco. E quando também eu entrego mais do que é necessário, também não resolve. A viúva entregou uma moedinha. O que você tem para entregar? A premissa daquele tanto que você recebeu, ou o mínimo que você tem. Porque não é o pecúlio, não é o pecúlio, o dinheiro. É o tempo que eu trabalhei e eu estou entregando ao Senhor. É a colheita que eu recebi, eu estou entregando ao Senhor e guardando e multiplicando nele. Porque eu guardo e multiplico quando eu dou. Foi o que o Senhor falou hoje. Por que você está ressequido? Você tem só recebido? Quem só recebe e não faz nada é a coisa mais triste que existe. Porque pega aquilo e nem sabe o que vai fazer. Mas aquele que dá, e dá com abundância, está escrito lá. E hoje foi a palavra que Deus me deu após um choro muito doído. Porque eu chorei muito, porque eu não consegui isso, porque tem pessoas tentando me barrar. E há no céu, no segundo céu, um impedimento. E eu pedi que o Senhor mandasse o anjo para tirar e chegar nas minhas mãos, para que haja alegria em quem está entregando e haja alegria no meu coração de ver a fidelidade no nome de Jesus. Não é o pecúlio, é o agradecimento, é a gratidão manifesta. Não adianta falar só gratidão, andar com a camiseta, gratidão é manifesto. E Deus me deu revelação das pessoas com as mãos assim, as coisas voando entre meias mãos dela. A gente pega assim a água, põe na mão, a gente leva até a boca. Antes da gente levar até aqui, ela já esvaliu em tudo. Mas quando a gente está no Senhor, Ele ensina até como a gente vai pegar a água para beber. Hoje eu quero te entregar a água que mata a sede, a palavra de Deus, receba aí. Em nome de Jesus, coloca as árvores, coloca os corações, coloca tudo que sempre o Senhor tem dado direção à pastora conforme o seu coração, não é conforme eu ordeno. Que agora você vai entregar tudo conforme você está sentindo, que agora você aprendeu, porque eu te ensinei o caminho que é Jesus. Agora o Espírito Santo de Deus que vai encher seu coração. Eu só sou um barro lavado com o sangue de Jesus, um barro molhado com a graça de Deus, um barro salvo e entendedora da palavra, entendedora. Por que entendedora? Porque o Espírito Santo de Deus me revelou. Não é as coisas feitas, é as coisas que ainda vai existir. Não é o que está pronto na mão dos outros, eu quero fazer. Faça e você verá o quanto é bom, entregue. E que toda sequidão do seu coração, seja de qualquer forma que venha agora, o Senhor lance por terra. Eu não sei que dia que você vai ouvir, que hora você vai ouvir. A entrega dessa campanha, 180 dias, já estamos avançados, já estamos andando, aprendendo. Não desista, continue. Seja fortalecida em nome de Jesus. E quando o Senhor me deu a palavra dessa noite, agraciados pela campanha 180 dias, eu fiquei maravilhada. É o suficiente, 20, 30, 40 minutos, você ouvir a pastora, você escrever no chat ao vivo, você participar, você falar das grandezas de Deus, você colocar as figurinhas aí, naquilo que tudo que Deus fez em sua vida. Hoje meu coração chorou bastante, mas também foi muito agraciado, porque há pessoas que
que estão fazendo, jovens mulheres que estão fazendo, jovens homens de Deus, que são apocados sobre a terra, que foram chamados, escolhidos, mas há uma multidão ressequida. Quero entregar para você, multidão de Deus. Multidão de povos criados por Deus, multidão de vidas, vocês são preciosos. Essa palavra venha tocar seu coração para você dar a quem merece, dar a quem Deus ordenou, dar a quem por direito, para que você haja multiplicação. Nós não podemos andar só, mas Deus vai levantar alguém para andar com você. Mas lembre-se que mesmo estando junto, lembre-se que nós somos um com Deus, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, Ele é triuno. Eu oro pelo seu contentamento, que a revelação de Deus é grandiosa. Ela é poderosa. Deus não fala o que a gente quer ouvir, fala o que nós necessitamos. Ele é Deus. O Senhor está fazendo um mover na sua vida. Você é homem de Deus, você é mulher, homem de Deus, porque foi criação, as premissas do coração de Deus. Deus está mudando a sua história. Está te dando ações e atitudes pelo coração livre. Deus hoje te cura. Receba a cura e o renovo. No nome de Jesus, creia que essa palavra é para você em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos pela campanha. No nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai grande, poderoso e glorioso e majestoso, onde a minha voz chegar, venha ser libertos e curados, restaurados, protegidos, porque o Senhor me guarda. É o Senhor que me livra, é o Senhor que sustenta meus pés, é o Senhor que me dá tudo aquilo que o homem não pode dar, o amor perfeito e glorioso, o sangue derramado, a cura, a restauração, a transformação e o melhor de tudo, a salvação. Visita cada vida agora, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam enternecidos pela graça do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa agora, nesse instante, visitar o enfermo que está no hospital, visitar o desesperado, o angustiado, e que o coração deles estejam aquebrantados para receber. Entrega, Senhor, o melhor que o Senhor tem para entregar. Prospera, Pai, em nome de Jesus, quem precisa ser prosperado. Multiplica sobre as mãos daqueles que têm trazido com tanto amor tudo que lhes é pedido, conforme o poder do Senhor que opera neles, conforme a prosperidade, a alegria que opera neles, Pai. Muda a história deste povo, Pai. Jovens, crianças, homens e mulheres possam ser agora visitados pelo orvalho do Senhor que cai sobre a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Prospera-os, Pai, e faz eles vencedores em nome de Jesus, porque eles precisam do Senhor. Eu oro por essa campanha aqui, conhecendo e prosseguindo, conhecendo só para os fortes, para os gloriosos, para aqueles de todas as nações, de todas as etnias, de todos, como está escrito em Apocalipse, reis e sacerdotes do Senhor, que venham a receber agora a unção do renovo, da paz, da alegria, a unção de todos os frutos do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade. Meu Deus, que a tua graça alcance agora em nome de Jesus. Meu Deus, as que estão no chat ao vivo, as que vão ouvir depois de salvo, abençoa, Pai, conforme que eles estão clamando ao Senhor naquilo que é lícito, para que eles cresçam e prosperem em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus e agradeço, porque todos os testes Deus está nos dando, nós estamos provando toda a bênção e vamos alcançar a perfeição que é o Senhor. Que nosso coração esteja agraciado com esse canal, que a gente venha crescer sobremaneira e que nós venhamos ser um com Deus, um com o anjo da igreja, um com o anjo da igreja e um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu oro por toda a felicidade de você descobrir que é filho de Deus, filha de Deus, e por isso todas as ações e atitudes são ligadas a Jesus Cristo no coração daqueles que Deus chamou. Que a harmonia do céu venha sobre você em nome de Jesus. Graça e paz. Amém? Eu quero passar para a palavra de Deus aqui no Salmo 150. Preste atenção o que precisamos fazer. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com cimbalos sonoros, louvai-o com cimbalos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia, aleluia. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor.
Tudo quanto tem fôlego, ouve ao Senhor, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia! Está entregue a campanha e grandes coisas Deus está fazendo. A hora que você tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir e o coração para viver, no nome de Jesus Cristo. Graça e paz, boa noite. Boa noite.